O que eu vou fazer agora é outro método bastante poderoso para calcular potencial, que é resolver a equação de Laplace. Então, esse método aqui, na verdade, é um método artificial, porque você busca uma configuração de cargas que simula um contorno, que é um plano metálico ou uma esfera metálica, só que agora não há muito mais o que fazer. O que eu vou fazer agora, a sequência natural, é resolver problemas de contorno, resolver a equação de Laplace propriamente dita. Então, próximo tópico é a solução da equação de Laplace em coordenadas cartesianas. Vou me basear num problema concreto com motivação, que é o seguinte. Imagine, vou chamar isso aqui de eixo Y, que eu tenha duas superfícies mantidas num potencial constante. Uma em x igual a 0. Quer dizer, imagina o plano y igual a 0. Está vendo esse plano? Eu vou manter esta superfície aqui toda em v igual a 0. E vou manter toda essa superfície também em v igual a 0. Essa superfície está em y igual a A. Nesta face aqui, em x igual a 0, eu vou manter um potencial V0 constante. Aqui, ó. Podia colocar um V0 dependente da posição também, mas eu vou fazer mais simples por enquanto, eu quero manter um potencial constante ali. Tá? Então, duas superfícies planas infinitas, uma em x igual a 0 e a outra em em y igual a 0 e a outra em y igual a A. Eu mantenho ambas as superfícies em potencial 0. E esta lateral mantenho no potencial V0. Eu quero determinar o potencial dentro dessa geometria. Como é que é a distribuição de potencial dentro dessa geometria? Tá? E claro que eu quero resolver a equação de Laplace. Essa equação aqui. Eu quero resolver esta equação com esses contornos. Aliás, vamos especificar como é que são os contornos. Então o contorno é o seguinte: em y igual a 0, o potencial é 0. Em y igual a A, o potencial é 0. Em x igual a 0, esse plano aqui, eu vou manter o potencial V igual a V0. Existe mais uma condição de contorno. Como você acha que o potencial deve se comportar no limite de x indo para infinito? Ele deve ir para 0. Né? Conforme x vai para o infinito, eu quero que o potencial vá a 0. Eu estou fazendo aqui o potencial constante, mas ele podia ser uma função de y aqui. Tá? Esse potencial aqui, por exemplo. Vem cá, esse problema é um problema de resolver a equação de Laplace em quantas dimensões? O potencial vai depender de que variáveis? X e y. Ele vai depender da variável z? Por que não? Tem uma simetria aqui, não é? Se você vir assim, ó, se você fizer um corte em z igual a 0, igual a qualquer outro valor, o perfil do potencial vai ser exatamente o mesmo. Né? O problema é que tem essa simetria, ele não depende de z. Então, na verdade, o meu v é um v que depende só de x e y. É um problema bidimensional. E a equação que a gente vai resolver, que é a equação de Laplace em coordenadas cartesianas, ela vai ser assim: a derivada segunda do potencial, que depende só de x e y, com respeito a x,
a derivada segunda do potencial com respeito a y igual a zero. Então vamos usar o método da separação de variáveis. Consiste em eu escrever assim: o potencial de xy é igual a uma função que eu vou chamar de x maiúsculo de x, y maiúsculo de y. Aí você vai substituir esta solução nessa equação aqui e você vai ter uma equação assim, olha. Derivada segunda do potencial com respeito a x. Então eu vou ter y d2 x maiúsculo dx2 mais x maiúsculo d2 y maiúsculo sobre dy2 igual a zero. Aí você divide todo mundo pelo produto xy. Então isso aqui vai te dar uma equação assim, ó. 1 sobre x maiúsculo d2x maiúsculo sobre dx2 mais 1 sobre y maiúsculo derivada ordinária segunda, né, com respeito a y2 igual a zero. Aí eu vou rápido porque você já sabe dessa história, né? Isso aqui é uma função de x, isso aqui é uma função só de y, isso aí tem que somar zero. Então, se eu tenho assim uma função de x mais uma função de y somados dando zero, só se isso for uma constante e isso também for uma constante. Então eu vou ter uma estrutura do tipo C1 mais C2 igual a zero. Então isso aqui deve ser uma constante, isso aqui deve ser outra constante. Então eu vou ter 1 sobre x maiúsculo d2x maiúsculo dx2 igual a C1 e 1 sobre y maiúsculo d2y dy2 igual a C2. E C1 e C2 amarrados, né? Um é o negativo do outro. Isso quer dizer o seguinte: uma dessas constantes vai ser um número positivo e a outra vai ser um número negativo. E aí a gente tem que ter sensibilidade e saber escolher quem é o positivo e quem é o negativo. Se não tiver essa sensibilidade, não há problema. Né? A resolução vai se mostrar quem é quem. Mas se a gente puder adivinhar ou inferir quem é o positivo e quem é o negativo, melhor. Repare que são equações ordinárias de segunda ordem, cujas soluções podem ser senos e cossenos ou exponenciais. Correto? Onde é que você espera ter solução exponencial? Em que direção? Eu tenho que zerar, né, minha solução aqui e aqui. Quem pode fazer isso são funções trigonométricas, senos e cossenos. Então, nessa direção, eu devo ter soluções trigonométricas e aqui eu devo ter um decaimento do potencial. Eu espero que o potencial vá a zero lá longe. Então, aqui deve ter na direção x, eu devo ter exponenciais. Então, este cara aqui deve ser um k quadrado e esse cara aqui deve ser um menos k quadrado. Por que isso? Porque aqui eu vou ter assim, olha, d2x dx2 mais k2x igual a zero. Então aqui, esse k, quando eu passar para lá vai ficar negativo, perfeito. E aqui eu vou ter d2y dy2 mais k quadrado y igual a zero. E de fato, essa equação diferencial vai me dar soluções do tipo exponenciais, essa aqui vai me dar soluções trigonométricas. A solução aqui são exponenciais. Então, vamos lá, começar com x. X de x igual a e elevado a menos kx mais b e elevado a kx. O y de y igual a c cosseno de kx mais d seno de kx. De ky.
né? E o potencial é o produto dessas duas funções, então eu vou escrever o potencial V de xy como sendo esse produto aí, né? A é elevado a menos kx mais B é elevado a kx, que multiplica C cosseno de ky mais D seno de ky. Então está ali a solução geral do problema. E agora a gente vai ter que aplicar as condições de contorno.